Que essa tarde venha ser uma tarde abençoada. Usa o teu filho, o pastor Nairo, que irá, meu Deus, ministrar esse ensino, como o Senhor sempre tem usado o teu servo e o teu filho nas palestras que ele tem participado. Meu Deus, usa mais uma vez aqui para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Aí as perguntas já pode ir distribuir os papéis, né? Pai do Senhor, queridos. Pode sentar, pode sentar. Tivemos uma pequena batalha aqui. O pendrive não estava sendo reconhecido, aí teve que botar no outro celular para mandar no WhatsApp, para carregar a internet. Mas deu tudo certo. Eu quero louvar a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui com vocês pela primeira vez. Louvo a Deus pelo nosso nobre pastor Wilson, pela honra e confiabilidade de estarmos aqui para compartilhar a palavra de Deus com esta juventude. Nesta tarde, como já é de conhecimento de todos, nós vamos ter uma palavra, na verdade, uma conversa sobre vida sentimental e vida espiritual. Falar sobre namoro cristão não é apenas um tema simples, mas é um tema que influencia positivamente ou negativamente em sua espiritualidade. Para você ter uma ideia, esse tema bíblico e pentecostal do congresso de vocês tem tudo a ver falando sobre namoro cristão. Porque se você tem um relacionamento que não está segundo a palavra de Deus, consequentemente você não será revestido de poder nunca. Consequentemente você não viverá o que Deus tem para a sua vida. Eu quero começar essa palavra compartilhando com vocês pelo menos 3 bases daquilo que vamos falar nesta tarde sobre o namoro cristão. Tudo aquilo que eu vou falar nesta tarde tem 3 bases. Em primeiro lugar, obviamente, tudo que eu vou falar aqui está pautado na palavra de Deus. Tudo que nós iremos falar nesta tarde está debaixo da palavra de Deus. A segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês é tudo aquilo que nós vamos falar nesta tarde tem a ver também com as experiências há quase 20 anos que nós temos trabalhando com jovens e adolescentes. Tem que tirar aí o travamento automático, né? Então o que nós vamos falar aqui não é aquilo que a gente acha, é aquilo que a Bíblia diz. E em segundo lugar, as experiências boas e ruins que há quase 20 anos trabalhando com jovens e adolescentes nós já convivemos. Então aqui eu vou falar coisas tristes, experiências ruins que nós convivemos com alguns jovens e adolescentes, para que você não venha viver, porque nós também aprendemos com experiências ruins a não vivê-las, e também estaremos compartilhando decisões boas que jovens tomaram e foram prósperos e abençoados. E em terceiro lugar, eu estarei utilizando como base para este estudo, além da palavra e as nossas experiências com jovens, a nossa experiência pessoal de vida sentimental e espiritual, inclusive compartilhando com vocês, sem ter medo de falar ou vergonha, os erros que eu cometi no início da minha fé. Porque eu não tive relacionamentos perfeitos para escrever um livro. Escrever um livro sobre namoro, então ele teve experiências perfeitas. Aqui também eu compartilho decisões erradas que eu tomei quando era novo convertido em relação à vida sentimental. Experiências ruins, práticas erradas que eu fiz. E também vou compartilhar a bênção que Deus me deu da minha esposa, como aconteceu e o que Deus tem feito até aqui em nossas vidas, sendo pastor de igreja, tendo um casamento de 13 anos e 5 meses e sendo estéril e tendo 2 filhas para a glória de Deus. Então isso é coisa que Deus faz. E o mesmo Deus que fez na Bíblia é o mesmo Deus que faz hoje. Então eu quero que você
Não coloque na sua mente assim, o pastor vai ditar um monte de regras para mim sobre namoro. Eu não vou ditar regras. Eu vou falar o que a Bíblia diz, e nós que somos cristãos, temos como base a Bíblia, experiências trabalhando com jovens, e essas experiências é interessante. Campo pequeno, campo grande, povoado, cidade. Eu trabalhei em São Luís com 600 jovens, trabalhei em Santo Inês, trabalhei em povoado, trabalhei na Baixada, trabalhei no Sul, agora estamos aqui nessa região do Sertão, e as práticas e decisões de adolescentes e jovens, independentemente do local, são as mesmas, porque as tentações são as mesmas, as ciladas são as mesmas. Então isso a gente vai falar aqui nesta tarde. Nós temos o nosso livro, que vai trazer tudo aquilo que nós vamos falar aqui, e se você puder nos abençoar a comprar uns pacotes de fralda, é apenas R$30 aí, né? Nem o lanche da noite que você sai com a galera aí para lanchar. Bem, eu quero também conhecer vocês. Quem aqui tem menos de 15 anos? Levante a mão. Menos. Acho que é quase a metade, né? Quem tem entre 15 e 20 anos? Ok. Eu vou perguntar quem tem mais, que as irmãs podem ficar com vergonha, né? As irmãs mais experientes. Quem está namorando, levante a mão. Quem está namorando? Não tenha vergonha. Tem uns que estão assim, né? Glória a Deus. Quem está encalhado, levante a mão. Não tem coragem, né, de confessar. Está encalhado, precisando de uma libertação. Mas hoje eu vou fazer a oração do desencalhamento. E aqueles que estão encalhados serão libertos. Certo? Para a glória de Deus. Vamos abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. É um texto conhecido. Aqui vai ficar travando direto, será? Foi, né? Hebreus 12, o versículo 14 diz assim: procurem viver em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todas as vezes que nós vemos esse texto, geralmente a gente tem o entendimento de achar que esse texto vai tratar somente sobre a eternidade. Obviamente que nós não seremos salvos se não tiver comunhão com os irmãos e se não tiver santidade. Isso é bíblico. A comunhão é necessária para a gente ser salvo, a comunhão é necessária para a gente cear, a santidade é necessária para a gente ver o Senhor na eternidade. Mas o contexto vai falar sobre ver Deus no culto. E o que o texto está dizendo, eu quero trazer para o nosso coração nesta tarde, é que se eu não tiver paz com meus irmãos, comunhão com meu irmão, ou comunhão com meu próximo, eu não verei a Deus, no sentido aqui, espiritualmente. Eu vou dar um exemplo. Se você está namorando, e tem um namoro pecaminoso, um namoro sem aprovação dos pais, um namoro escondido, ou um namoro ilícito, de forma praticando coisas ilícitas, você não verá o Senhor no culto. O pastor prega, o fogo cai, os irmãos glorificam a Deus, mas você não vê Deus. Por quê? Porque você não está em comunhão com o próximo. Essa comunhão não é só estar bem, é questão física também, é questão de relacionamentos. Se você está intrigado com a esposa, por exemplo, quem é casado, quem está intrigado com o pai, pode ser o pregador que for, pode ser o cantor que for, ele não sente a presença de Deus. Por quê? Porque o templo do Espírito Santo está bagunçado. O templo do Espírito Santo está sujo. Então ele não verá o Senhor. Da mesma forma é a questão sentimental. Se você está tendo um relacionamento fora dos padrões bíblicos, você está colocando em risco a sua salvação, o seu ministério, a sua vida com Deus e os dons que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Então é muito importante você entender isso. Todos os teus relacionamentos sociais, sejam sentimentais,
seja com a tua família, seja com teus amigos, vão reinfluenciar no seu relacionamento com Deus. Você não pode ser íntimo de Deus estando intrigado com o Pai. Você não pode ser batizado no Espírito Santo estando intrigado com o irmão, estando intrigado com a mãe, tendo um namoro pecaminoso. Então grave isso no seu coração. A sua vida social, ela é casada com a sua vida espiritual. Se tu está bem com Deus, tu vai estar bem com as pessoas. Se você está bem com as pessoas, você também estará bem com Deus. Quem está entendendo, diga amém. No final, eu quero que vocês escrevam aí as perguntas que vocês têm vontade de fazer. Se eu pedir para falar no microfone, consequentemente, ninguém vai ter coragem de fazer, inclusive com o seu pastor aqui, né? Mas de forma oculta, sem ninguém saber quem é, você vai escrever. Mas não vai botar assim não, um amigo do meu amigo. Eu sei que é tu que está perguntando, agora tu só escreve. Pastor, eu estou sentindo isso, pastor, aconteceu isso, pastor, meu pensamento está assim. Não tenha medo, escreva a sua dúvida sobre aquilo que nós estaremos tratando. Vamos lá. Eu quero falar sobre 3 textos bíblicos importantes também. O primeiro deles, Gênesis 2, 18. O que é que diz aí? Vamos lá, me ajude. E disse... Certo. Primeira coisa importante que você precisa saber é que Deus é o mais interessado na sua vida sentimental, mais do que você mesmo. Namoro não é coisa só de adolescente, só de jovem. Deus está preocupado com a tua vida sentimental. Por quê? Porque se você tem uma vida sentimental segundo a vontade dele, o teu ministério, os frutos do teu ministério, a tua família, os teus projetos, aquilo que ele tem para a tua vida, prosperarão. Você sabia que a maioria dos adolescentes com depressão e ansiedade, com automutilação, ou seja, que se cortam, você deve conhecer alguma amiga da escola ou até mesmo da igreja que possa estar se cortando ou com desejo de tirar a vida, 78% desses adolescentes estão em situações emocionais traumáticas por conta de namoros precoces, por conta de namoro fora do tempo, gravidez indesejada, términos de namoro e uma série de situações a qual aquele adolescente está vivendo e ele não teve condição. Por quê? Porque a Bíblia também vai dizer que tudo tem o tempo determinado de Deus. Em primeiro lugar, é desejo de Deus que você tenha uma vida sentimental. Mas em segundo lugar, Deus deseja que você entenda que tem o tempo para isso. Existe o tempo para isso. E eu vou provar para você na Bíblia que adolescente não tem condição de namorar. E vou mostrar para você na Bíblia isso. Então diga comigo, é projeto de Deus. E existe o tempo para esse projeto. Pronto. E em terceiro lugar, existe a forma correta que esse projeto de Deus aconteça. Existe a forma bíblica para que você tenha um relacionamento que glorifique a Deus. E aqui nesse texto de Eclesiastes 4, o finalzinho vai dizer que um cordão de 3 dobras, ele não se quebra facilmente. Ou seja, ele começa falando de um casal e ele diz, um cordão de 3 dobras. Qual é a forma certa de um relacionamento cristão? É ter Deus no centro. É ter 3 pessoas. Por isso que o tema é triângulo amoroso. Deus, o homem e a mulher. É o que vai dizer também no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, não for o alicerce, no nosso popular, se ele não for o baldrame, pode ter o dinheiro que for, pode ter a beleza que for, pode ter o cargo que for, a casa cai. Então, é projeto de Deus, tem o tempo de Deus, existe a forma correta, e a forma correta é como? Deus precisa ser a base do namoro. Pergunto para vocês, Deus está no meio de um namoro escondido? Deus está no meio de um namoro de um menino crente com uma menina descrente?
Deus aprova 2 jovens que não são casados terem relações sexuais? Ou seja, é o que a Bíblia diz. Só que o jovem, na sua carnalidade e na sua paixão, porque todo jovem se apaixona, ele deixa de raciocinar, ele deixa de ver o espiritual e ele faz aquilo que o impulsiona. Porque todo adolescente, ele tem mais força mental, mais força física, mais coragem, porém, do outro lado, ele não tem, como diz a palavra, prudência para tomar decisões. Por que jovem foge de casa? Depois de uns meses era para mim ter voltado para a casa do meu pai. Que loucura foi que eu fiz? Por que um adolescente de 15 anos pula de uma ponte de 10 metros de altura dentro do rio? Porque ele não calcula o risco de morte. Ele não tem essa capacidade de ter prudência. O que significa prudência? Calcular os resultados de uma decisão. Isso é prudência. Uma pessoa prudente, ela não toma uma decisão de uma hora para outra. Ela calcula. Peraí, eu não vou dizer essa palavra. Peraí, eu não vou para esse lugar. Foi o que Daniel fez. Ele foi prudente. Peraí, eles vão me dar lá comida boa, vão me dar lá as melhores carnes, mas lá tem vinhos, lá tem coisas consagradas a Deus, lá vai ter mulheres, lá vai ter isso e aquilo. Então ele decidiu no coração dele não ir para lá. É que nem Jesus vai falar sobre as virgens prudentes e as tolas. A prudente calculou: se faltar azeite, eu vou ter aqui de reserva. Se faltar o material, eu vou estar aqui pronto. Então diga comigo: projeto de Deus, mas tem um tempo para esse projeto, e existe uma forma para esse projeto. Beleza. Outro ponto importante que a gente vai tratar é alguns motivos equivocados que muitos jovens começam a namorar. Nessa tarde a gente vai tratar sobre 4 pontos centrais: quando namorar, com quem namorar, como saber que Deus aprova e como deve ser esse namoro. Tudo que eu for falar aqui e mais está no nosso livro. Então diga comigo: quando namorar, com quem namorar, como saber que Deus confirma e como deve ser esse relacionamento. Pronto, serão esses 4 pontos centrais. Mas antes, eu quero falar para vocês algumas precipitações dos nossos adolescentes e também jovens também. Por que muitos jovens começam a namorar a todo jeito? Primeiro, nós temos a pressão social na nossa escola, talvez na tua sala, todas as meninas e os rapazes talvez não tenham mais nem virgindade, já praticaram relações sexuais. Então você tem a pressão da escola, a pressão dos amigos, a pressão da mídia, a pressão das séries de TV, de novelas, porque é tudo normal, é normal dormir na casa do namorado, é normal ter relação, é normal fazer isso e aquilo, mas nós temos um padrão. Qual é o nosso padrão? A Bíblia. Nosso padrão é a palavra de Deus. Nosso padrão não é a sociedade. E aí muitos começam a namorar. Por quê? Porque todos estão namorando. O teu vizinho está namorando, os teus parentes estão namorando, a tua amiga da igreja começou a namorar, aí você vai fazer o quê? Vou namorar também. E aí começa a ter o namoro só para que não fique só. Como diz o povo aí, segurando vela. Não, eu também vou achar uma corajosa para mim. Eu também vou atrás de um caboclinho para me namorar. E aí, de forma precipitada, começa um relacionamento sem propósito, sem a direção de Deus, sem a forma bíblica, e começa também a manchar o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 10:31 diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Qualquer coisa. Então, os teus estudos devem ser para a glória de Deus, as tuas roupas devem ser para a glória de Deus, as tuas redes sociais devem ser para a glória de Deus, e o teu namoro deve ser para a glória de Deus.
Todas as tuas ações, as minhas ações, devem ser para a glória de Deus. Outra coisa, muitos começam a namorar por pressão dos amigos ou para trazer alguém para a igreja. Isso aqui é algo triste. O que acontece? Eu nunca vi isso aqui faltar numa igreja, Raimundo. O que é? A gente chegar para as irmãs, para as jovens e para os meninos. A frase é igual: aqui não tem ninguém para me casar. Estou mentindo, irmãs? Estou mentindo, varões? Fala assim, não. Fala grosso para as irmãs. Entender que o varão está aqui. Ó, 99,9% dos jovens da igreja dizem essa frase: pastor, aqui não tem homem para me casar. Pastor, aqui não tem mulher para me casar. Não é verdade, irmã? Ela está balançando a cabeça. Tem não, pastor, tem não. E a mesma coisa são vocês. E aí, o que muitos fazem? A decisão errada, pecaminosa, de dizer assim: ah, pastor, ele trabalha, não bebe, não fuma, é caseiro, respeitador, de família, só não é crente. Aí o só é tudo. O só é tudo. Essa história de que fulano de tal começou a namorar com descrente, hoje está crente, isso aí é exceção da exceção da exceção. Qual é a regra desde o Antigo Testamento? É israelita com israelita. Filisteu não dá certo, amorreu não dá certo, jebuseu não dá certo. Toda vez que misturou, deu pecado, deu problema. Sansão pegou o doce dele. E por aí sucessivamente. Preste atenção, juventude de São João dos Patos. Como é o nome aqui da sigla? O MADESP, pronto, fica mais fácil. O MADESP, presta atenção. Existe uma mentira na mente da gente de pensar de que nós conhecemos todas as pessoas da igreja. Meninas, vocês veem esses rapazes aqui no culto, às vezes pode estudar com um deles, ou pode morar perto deles, ser vizinho, e você diz de forma errônea: eu conheço fulano de tal, eu conheço menina tal, mas só conhece alguém quem é íntimo, só conhece alguém quem conversa. Você sabia que a maioria dos casais da igreja que são felizes, que são firmes, eles se conheceram na mesma igreja? Eu cantava com ela no vocal, eu nunca pensei que eu ia casar com ela. Eu cresci com ele no departamento infantil, a gente se congregava na mesma igreja. Então, deixa eu fazer um teste com vocês, só como exemplo. Quem conhece aqui o João Vitor, levanta a mão. Isso é muito bom, esse teste. Baixa a mão. Quem mora com o João Vitor, levanta a mão. Esse é o ponto. Só conhece ele de verdade quem mora com ele. O resto que levantou a mão tem informações de quem é ele, de algum jeito dele, algumas características, mas conhecer é estar perto, é ouvir toda a história, é saber desde a infância, é ter uma convivência. E isso vocês meninas não têm com esses rapazes, e vocês rapazes não têm com essas meninas. Aí quando você para sentar com uma menina dessa, um jovem desse, para conversar, para bater um papo, não só um dia, mas vamos orar, vamos conversar, vamos nos conhecer, aí você vai ver coisas que você não via e achava que sabia dele. Lembra quando chega uma menina na escola? Meninas, chega uma menina nova no colégio, chegou uma menina nova na cidade, uma família se mudou para cá, aí chegou uma menina na escola. A primeira coisa que vocês vão dizer: essa aí só quer ser. Ela pensa que é a bichona da escola, porque foi a aparência. Passa-se uns 3, 4 meses, você começou a conhecer e conviver com ela, você vai dizer: amiga, eu te achava tão chata. Não é assim? Isso é conhecer alguém. Por isso, quebrem o preconceito de achar que vocês conhecem
todos os meninos, e vocês, rapazes, que conhecem todas as meninas. Outro exemplo clássico: Congresso da uma décima. Vai vir uma caravana de Passagem Franca. Uma caravana de Passagem Franca. Aí os varãozinhos estão lá, os varãozinhos de São João dos Patos sentados. Na hora que desce o ônibus lá, aí lá vem as irmãzinhas, Passagem Franca. É isso, oi, ó. É a minha esposa, eu tenho certeza, eu tô arrupiadinho. As meninas, minha irmã, ele olhou para mim e eu senti uma emoção. Só porque é de fora é o de Deus. É ou não é verdade? Isso não é verdade? O coração de vocês que são solteiros não treme quando vem alguém de fora? Mas olha a contradição. Vocês acham que o desconhecido é melhor. E o infeliz que está atrás de ti, que tu viu crescer, conhece o testemunho, está em toda EBD, culto com doutrina, esse caba feio não presta. Aí o de fora, que tu nunca viu na vida, não sabe a história, não sabe se é pecador, se é só religioso, se é desdroboso, porque é de fora, é de Deus. Acontece com menino e com menina. Oi? Oi. Meu marido é de fora, feita Passagem Franca. Sim, isso aqui pode acontecer. Se casar com a pessoa. Eu não estou dizendo que só vai dar certo se você casar com pessoas daqui. Tem as exceções. Eu estou falando para você quebrar esse preconceito de que aqui não tem. E isso é em todo jovem. Aqui não dá certo, aqui eu não vou achar ninguém. Aí você tranca o seu coração para uma menina de Deus ou para um rapaz de Deus. Eu tenho certeza que aqui tem jovem de Deus, não tem, pastor Wilson? Menino trabalhador na igreja, menino que está no mutirão, menino que está no evangelismo, menino que está organizando os trabalhos de cruzada, que estão envolvidos nos trabalhos da igreja, como também tem meninas que estão envolvidas com a mocidade, com o departamento infantil, com outros trabalhos da igreja, quando tem alimentação para fazer, elas estão lá envolvidas e tal. Tem sim aqui. O que eu quero que vocês quebrem é esse problema de colocar essa barreira no seu coração de que você só vai ser feliz com alguém de fora. E aí você pode estar perdendo uma grande bênção. Outra questão é você se relacionar apenas pela aparência física. Não, eu conheci um homem na cara disse assim para mim: pastor, eu só vou namorar com um homem de 2 metros de altura, olhos verdes, fala inglês, é profeta, cantor e vai me levar de carro para a igreja. Eu disse: minha filha, esse anjo não desceu na terra ainda não. Muito cuidado, somente os homens. Muito cuidado pela atração física. Isso é comprovado pela psicologia, que as mulheres se atraem mais pelo ouvir e o homem se atrai mais pelo ver. É por isso que na Assembleia de Deus do Brasil é o lugar na terra que tem mais caba feio. Casado com mulher bonita é na Assembleia de Deus. Não é, João Vitor? Não é, Raimundo? Eu não vou falar isso do meu pastor. Vocês vigiam. Não, porque tem uns casal que a gente olha assim. O que deu na cabeça dessa mulher de casar com esse caba? Mas aí qual é a diferença nossa? Eu, por exemplo, a irmã Laisa está há 13 anos e meio cega. O cabo é feio, que dói, né? Mas o cabo é trabalhador, é romântico, cuida dela, protege, é crente, tem bom testemunho. Minha irmã, porque o homem está ficando escasso. O homem está ficando escasso. Eu digo homem no sentido masculino. Porque a mídia está, desculpa a palavra, a mídia está
abaitolando os homens. Nas roupas, nas ações. Então a igreja é o lugar. Um dia desse eu fui no shopping, depois do Mades, eu fui deixar o pastor no Teresina, nós estávamos no shopping lá, um cabazão bonitão, parecia um modelo. Aí ele, boa noite. Rapaz, dá uma tristeza. Então assim, o que é que Deus faz na igreja? Para vocês que são solteiros, né, e tem muitos... Quem é solteiro aí atrás? Os homens, levantam a mão, que são solteiros, os homens. Independente da sua idade, mesmo que seja adolescente, levanta a mão, pronto. Eu vejo isso aqui, e isso aqui é o que tem em toda a igreja. A situação lamentável da beleza. A situação lamentável dos rostos, né? É só acaba feio. Tudo feio aí, ó. Mas são tudo crente. Aí o que é que Deus faz, pastor Wilson? Deus chama uma jovem dessa, né? Quem é solteiro aqui de vocês? Você é solteira? Você é solteira? Pronto. Como é seu nome? Lara. Lara. Aí Deus chega e fala, Lara, eu vou ter que te sacrificar pela minha obra. Ele é feio, Lara, mas ele é crente. Aí Deus vai e cega Lara. Aí Lara se apaixona por um caba desse. Aí casa, mas Lara é feliz, mas vai morrer cega. Então cuidado com a aparência física. Sexto lugar, e muito sério, não existe profecia e sonho, revelamento de namoro. Essa palavra nem existe não, mas eu botei só para brincar, revelamento. Porque revelação é bíblica, profecia é bíblica, mas não há base bíblica para profecia sobre relacionamento. Deus é sábio, Ele é infinito em sabedoria, e não vai usar algo tão sério para colocar numa pessoa para dizer para você. Ele vai falar com você. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi casos de jovens que casaram por profetada e se divorciaram depois de um tempo. Já vi jovens que terminaram noivados, pastor, por profetada. Estavam noivos, crentes, iam casar e terminaram por causa de uma profetada. Terminaram noivados. Então, muito cuidado com isso. Deus vai falar direto no seu coração. Eu vou mostrar aqui como Deus fala conosco nessa parte. Quais são os sinais de Deus, porque Ele está aprovando este relacionamento. Mas muito cuidado com isso. Outra coisa é sonhos. Sonhos. Vamos ver aqui. Como é teu nome? Amanda. Quem é solteiro aqui? Não é profecia não, viu? Tu, meu filho, como é teu nome? Tu. É isso. Francisco. Você tem namorada? Não, beleza. Francisco, ele tá alegre, ó. Amanda, é só um exemplo, viu? Amanda e Francisco. Não te alega muito não, Francisco. Mas ora, quem sabe Deus segue a Amanda. É só um exemplo. É um exemplo. Vamos supor que a Amanda gosta do Francisco. É uma suposição, viu? Só um exemplo do que acontece com muitos jovens. A Amanda gosta do Francisco. A mulher é mais sentimental, é mais emotiva. Então a Amanda gosta do Francisco. O que a Amanda vai fazer? Vai pegar o celular dela e vai ver todo o Instagram do Francisco. Eita, Francisco. Aí vê as fotos do Francisco tudinho. Curte as fotos do Francisco. Aí passa na porta do Francisco com a pop dela. Pode sair, ó, Francisco. Na hora que ela para, vai ver o Facebook, o finado Facebook, tá quase acabando. Aí vai ver as fotos do Francisco de 1900 e carne de porco. Eita, Francisco, é bonito desde pequeno. Ela tá cega, né? Porque o anjo cegou. E aí, Amanda vai dormir. Vai sonhar com quem? Aí sonha casando, pastor. Sonha até com os meninos correndo dentro de casa. Aí acorda. Deus falou comigo. Deus revelou em sonho. Mas é psicológico, porque ela passa o dia pensando no cara. E aí acontece com os homens também. E aí muitos entram em depressão, porque aí o Francisco vai e começa a namorar com uma menina. Aí a Amanda vai ficar abalada. Às vezes acontece com um rapaz que sonha demais com uma moça, sonha. Aí tem esses sonhos
ao dormir, e aí a moça vai, se relaciona, casa, o cara fica abatido, sai da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês jovens têm que tomar cuidado com as emoções de vocês. A paixão, ela é explosiva. E a paixão sem a razão leva a ter esses pensamentos. Todo mundo entendeu, amém? Preste atenção nisso aqui, ó. Anote isso aqui. A importância e os propósitos de ser solteiro. Ser solteiro não é ser encalhado. Ser solteiro é propósito de Deus. Eu quero que você anote aí, para quem trouxe um papel, 4 propósitos de você ser solteiro. 4. Primeiro lugar, maturidade espiritual. Se você tem 15 anos, 16 anos, começa a namorar, a sua vida espiritual será abalada. Porque você priorizará o seu relacionamento. Por que você vai priorizar o seu relacionamento? Porque você ainda não tem estabilidade ainda para ter um relacionamento. Você precisa estar ligado com Deus. Então você precisa ter maturidade espiritual, edificar as bases da fé, fortalecer a tua vocação. Por exemplo, o cara é pregador, a moça é cantora, se consagra para preparar uma mensagem, se consagra, ela jejua para cantar numa festa, ela jejua para louvar na igreja, ela se prepara ali. E quando tem um namoro, todas essas situações são abaladas. Eu já vi jovens que choravam com missões, tiveram namoros fora dos padrões, saíram da igreja, abandonaram a vida com Deus e, consequentemente, o ministério foi afundado. Então, em primeiro lugar, maturidade espiritual. Segundo lugar, maturidade familiar. Você precisa concluir os laços familiares com seus pais. Com 15 anos, você ainda tem uma prioridade emocional, o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos, a sua casa. Geralmente, namoros precoces excluem os pais. Você não sai mais com seus pais, você só quer sair com ela, só quer sair com ele. E aí você vai perdendo colunas emocionais da sua família que são necessárias quando você for uma mulher e quando você for um homem. A psicologia já comprovou que a maioria dos traumas emocionais surgem por lacunas na infância e na adolescência. Traumas também. Então, se você tem um namoro fora do tempo e fora do padrão bíblico, o seu relacionamento familiar será abalado. Outro ponto importante é a maturidade educacional, os seus estudos. Você precisa investir nos seus estudos. Você que é solteiro, aproveite o seu tempo para estudar e aproveite o seu tempo para se organizar financeiramente. Para você se preparar para ser um homem, para ser uma mulher. Por isso que é importante você ser solteiro. E, em quarto lugar, a gente vai falar sobre a importância de ser solteiro para se ter uma maturidade no reino de Deus em relação à sua vocação, aos frutos, ao seu trabalho, ao seu ministério. Todos vocês aqui têm um ministério. Todos vocês. Eu sempre cito o exemplo de uma ponte onde tem diversas colunas. E no nosso crescimento, quem já estudou aí medicina ou psicologia, existem as fases do desenvolvimento humano. Tem ali a fase maternal, tem a fase da infância, aí tem a pré-adolescência, adolescência, juventude e fase adulta. Uma ponte precisa de todas as colunas dali, para que ela não venha cair. Então, quando um jovem falta uma dessas colunas emocionais, essa ponte fica instável, fica perigosa, a vida dele fica toda traumatizada, abalada e pode ruir. Infelizmente, a maioria das pessoas que se suicidam são jovens no mundo. E grande fase disso são situações emocionais. E nós precisamos cuidar disso. E a vida sentimental vai falar muito sobre isso. Então, em primeiro lugar, pergunta: quando
eu posso pensar em namorar? Quem sabe? Qual é a idade certa para namorar? Diga aí. Quem já leu o livro não pode dizer. Quem acha que é com 15 anos, levante a mão. Quem acha que é com 18 anos, levante a mão. Olha o que diz aqui a Bíblia nesse texto, muito interessante. Vamos ler aqui comigo. Vamos lá. Portanto, deixará a seu pai e nascerá a sua mulher e serão. Olha aqui o que o texto vai explicar para a gente. Isso aqui se chama uma exegese do texto, uma apuração do texto parte a parte. Deus deixa claro, o homem vai ter um período de mudança. E quando é esse período de mudança? O homem, ou seja, maduro. O texto não diz deixará o jovem ou deixará o mancebo, mas deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Aqui é o ponto central. Quando é que vocês podem pensar em namorar? Quando vocês puderem se organizar para fazer o quê? Deixar pai e mãe. Aqui é o ponto central. Meninas, quando é que você pode namorar com um rapaz? Quando ele pode pensar em deixar pai e mãe. Deixar como? Financeiramente. Não é abandonar os pais, é deixar a dependência. E unir-se-á, e se unir com você, e serão se organizar para serem uma só carne. Isso aqui é vida sexual. Casar. Casamento. Isso aqui é casamento. Então, qual é a idade certa para você namorar, rapazes? Quando vocês puderem pensar em sair da casa dos pais de vocês. Enquanto você chega para o pai e fala assim, pai, me dá aí 10 conto para me pagar um lanche ali, tu não pode namorar. Viu? As irmãs ficam de olho na hora da salva, os homens que estão dando oferta. Viu? Porque os meninos que não dão oferta não tem nem condição de namorar. Estão tudo liso. Então o liso não pode namorar. Não pode. Quem está falando isso? Da Bíblia. Então, se você tem 14, 15, 16, 17, até 18 anos, tem gente que está com 20 e poucos anos, ainda depende do pai e da mãe para comer, para vestir, para tudo. Não pode namorar. Não pode pensar em ter uma família. Então, quando namorar? Quando você puder deixar pai e mãe. Se não tiver esses cuidados, os perigos e feridas psicológicas são profundas. Quando puder sair de casa e viver às suas custas, é um bom sinal, principalmente ao homem, porque ele é chamado a ser o cabeça. Então, resposta à pergunta: quando namorar? Quando puder planejar deixar a casa dos meus pais. Eu conheço jovens de 18 anos que conseguiram emprego, trabalharam, comprou seu móvelzinho e casou. É homem. Eu conheço uns cabas de 30 anos que não são homens. Então não é a idade que define, é a maturidade. A maturidade. Então o texto deixa claro: o homem, ele vai deixar pai e mãe e vai se unir a uma jovem. Meninas, preste atenção. Homem de Deus, ele vai chamar você para namorar, para casar. O homem de Deus não vai chegar para você e vai dizer assim: nós vamos namorar e vamos ver o que vai dar. Isso aí não é homem. O homem não faz isso. O homem maduro, ele chega e diz: nós vamos namorar e casar. Mas a primeira coisa importante que eu sempre falo é sobre isso aqui, ó. Espera aí, deixa eu ver aqui. A importância de conhecer primeiro para depois namorar. A primeira pergunta nós respondemos: quando pensar em namoro? Quando eu tiver maturidade. Depois que eu tenho essa maturidade, eu vou buscar alguém para me namorar e casar. E a primeira coisa que eu vou fazer? Conhecer primeiro para depois pensar em namorar.
O que é que os nossos jovens fazem? O contrário, começa a namorar para conhecer. Não, nós estamos nos conhecendo, já está namorando. Aí já está de mão dadas, já está beijando, já pediu para o pai e para a mãe, e estão se conhecendo no namoro. Aí passa um ano de namoro, aí o que acontece? Ela descobre que ele quer ser missionário, mas ela não quer sair daqui, termina o namoro. Passa um tempo, namora com outro, passam 6 meses, ela descobre que o outro quer morar em São Paulo, e ela quer morar aqui, termina o namoro, vai namorar com outro. Aí descobre que o outro tem vontade de não ter filhos, mas ela quer ter filhos, aí termina o namoro. Todos esses namoros dela, se ela tivesse conhecido primeiro para depois começar a namorar, ela não tinha namorado. Vocês estão entendendo? Então é extremamente sério isso aqui. Você está gostando de uma moça, você já é um homem maduro, converse muito com ela, converse muito com ele. Não é pecado você sentar com um jovem ou com uma jovem numa sorveteria, numa lanchonete, vamos conversar, vamos orar, vamos trocar informações, olha, eu gosto de você e tal. Isso é bom, mas não é só o gostar, tem toda uma série de informações importantes. Eu me lembro de um casal que namorou quase 2 anos e eles terminaram o namoro, sabe por quê? Porque ela descobriu que ele queria ser missionário transcultural, ele queria ir para a África. 2 anos namorando e foi saber isso só agora. Então digo muito, está gostando de alguém? Converse. Para quê? Para que você não tenha 1, 2, 3, 4, 5 namoros e fique com a sua ficha suja. Olha, ela já namorou com 3, ele já namorou com 4, todos namoros precipitados. Então hoje eu digo muito, está gostando de uma moça? Começa a conversar com ela, começa a trocar informações. Aí vocês estão lá, como é que tá? Tua família está bem e tal, não sei o quê. Tu tem vontade de ter filhos? Eu tenho. Eu tenho vontade de ter 3 filhos. E tu tem vontade de ter quanto? Eu tenho vontade de ter 10. Pode ser um. Bora. Entendeu? Terminou ali a conversa. Começou a namorar? Não. Andou de mão dada? Andou beijando? Não. Conheceu, conversou. Mas a nossa carne quer o quê? Logo começar a andar de mão dada, pedir papai, beijar. Está precipitado. Você é templo do Espírito Santo. Com quem namorar? Bora lá. Primeiro lugar, meninas, digam amém. Amém. Diga amém. Amém. Isso. Minhas jovens, dá uma dessa, pelo amor de Deus. Fuja desses meninos aqui que eu vou dizer para vocês. Eu vou dar umas dicas para vocês fugirem. Homem morto, homem mole e homem lerdo. Esses tipos de menino aqui, sai de perto, viu? Sai de perto. Menino velho lerdo. Menino velho preguiçoso, não carrega uma cadeira. Não ajuda o mutirão do pastor Vils. Não carrega um tijolo. Chega na casa dele meio-dia. Ei, rapaz! Ei, mas tava dormindo, senhor. Tu vai passar fome. Preguiçoso, não estuda, não trabalha, não faz nada na igreja. Só conversa besteira. Vai conversar com ele? Ele está assistindo Naruto ontem. É menino do buchão, minha filha, menino do buchão. Tu já jogou Free Fire? Free Fire é top, ó. Menino é abestado. Aí tu te entra, depois está sofrendo. Tem os amostradinhos convencidos. É o bonitão. Tem uns que Deus faz um milagre, que bota uma lata bonitinha. Aí eles querem ser o bonitão da igreja. Só vem na igreja, no congresso, dá uma despe e no retiro. É o bonitão. Só dá um Pai do Senhor, nunca usou uma Bíblia. Foge de menino religioso, que não tem temor a Deus, que são ditadores,
que são violentos, que são melosos. Cuidado, esse tipo de homem é corrupante. Agora as meninas vão ficar caladinhas, as meninas. Cadê os homens? Diga amém. Amém. Meus obreiros, varões lindos de São João dos Papos. Eu estou profetizando na vida de vocês. Que Deus segue essas meninas para vocês casarem. No tempo certo, viu, varão? Tempo certo, não é agora não. Só para quem já está maduro. Foge delas. Pastor Vils, pensa numa menina que dão trabalho. Essas aqui, ó, as preguiçosas. Até as calcinhas a mãe que lava. Não sabe fritar um ovo. Não ajuda na igreja em nada. É preguiçosa em casa, a mãe dela é uma escrava. Não estuda, não trabalha, não faz nada. Nunca vai ser uma auxiliadora. Isso aqui eu estou falando para vocês sorrirem, mas a nossa sociedade hoje, a nossa igreja, está escasso desse ensino. De ensinar os filhos a serem homens e as mulheres a serem mulheres. Meu filho, tu vai ser marido. Tu tem que dar vida pela tua esposa. Tu tem que dar vida pelos teus filhos. Tu tem que proteger ela, tu tem que ser o cabeça, tu tem que trazer o sustento. Tu tem que honrá-la, tem que respeitar ela. E da mesma forma as meninas, as mães não ensinam isso mais hoje, infelizmente está escasso. Minha filha, tu vai ser esposa um dia. Deve ser auxiliadora, submissa no sentido bíblico. Você deve dar ali o alimento para o seu esposo, para ele trabalhar. Você pode trabalhar também, pode estudar também, pode. Mas hoje o que a mídia ensina, a mulher é opressora, o casamento é a opressão da mulher, o matrimônio, a gravidez é uma destruição das mulheres. E as jovens estão entrando nesse caminho. Porque teve alguém que teve uma experiência ruim, alguém que passou uma situação difícil, e aí não quer casar, não quer mais ter família. E nós precisamos ensinar aos nossos filhos isso, que elas precisam se preparar para ser uma futura mãe, uma futura esposa, um futuro pai, um futuro esposo. Então, cuidado com essas moças, cuidado com as patricinhas, que não vão nos povoados, só vai em culto na cidade, elas não me toquem. Tem as irmãs Friboi, as irmãs que Friboi, pastor, aqui em São João dos Papos não tem não, as irmãs Friboi. As irmãs Friboi é as irmãs que andam mortas nas carnes, né? Aquelas irmãs que são sensual extremo, ela quer mostrar o corpo para todo mundo, mas não tem espiritualidade nenhuma. Cuidado, rapazes. E eu digo sempre isso aqui, que é muito bom a gente ver meninas que se vestem para a glória de Deus, que se vestem para glorificar o Senhor com modéstia, com temor, não como freira ao extremo, mas também se vestem com modéstia, com temor a Deus, porque tem aquelas que querem se sensualizar na igreja. E eu sempre digo isso, que uma menina que se veste de forma sensual, ela não vai atrair a atenção de um homem de Deus. Ela vai atrair a atenção de um cara que só quer usar. E tem isso no meio da igreja, infelizmente. Então essa menina, ela vai atrair a atenção de pessoas que não têm temor a Deus, que não têm compromisso, que não quer ter uma família. Então, a menina de Deus, ela tem maturidade no vestir. Estamos encerrando. Quem tiver feito essas perguntas, o irmão João já vai recolher aí as perguntas aí. E se você não fez, faça aí a sua pergunta. Não tenha medo de escrever. Então, quais devem ser as características de uma moça de Deus, de um rapaz de Deus? Primeiro lugar, acima de tudo, alguém que é nascido de novo. É a primeira característica. Você já é uma menina madura, já é um rapaz maduro, já é um homem, já é uma mulher, já pode pensar em séria dependência dos pais. Você vai olhar para uma jovem ou para um rapaz, você não vai colocar o sentimento em primeiro lugar, você vai colocar em primeiro lugar isso aqui. É uma pessoa salva, é uma pessoa que tem testemunho, caráter, é uma pessoa que é obediente aos pais. Olha para cá, rapaz, se essa menina fala com ignorância com a sua mãe, tu vai sofrer o que um jumento sofre em um ano de chicotada carregando uma carroça.
Porque se ela é ignorante com a mãe dela, o que dirá contigo? Que não é nadinha. Que é só no papel. Homens também ignorantes, meninas. Pode pular fora, pode ser o mais bonito que for, pode cantar o mais bonito, pode pregar o mais bonito. Se ele é ignorante com a mãe dele, é só fake news, a fé dele. É só desdrobo. Então, essas características são importantes. Outra, um menino, uma moça que está servindo a sua igreja, que está envolvido com os departamentos da igreja, um rapaz que está ali envolvido com os trabalhos missionários, de construção, de louvor, de organização, de mocidade, uma moça que está envolvida, que tem compromisso com Deus. Essas aqui são as marcas. Veja que eu não coloquei aqui condição financeira, beleza, status, né? Outras qualidades que essa pessoa possa ter, mas essas aqui são principais, porque são marcas de um homem de Deus e marcas de uma mulher de Deus. Outra coisa interessante, alguém que está estudando ou trabalhando, ou seja, é alguém que quer ter uma condição financeira para ter uma família, é alguém que planeja formar uma família. Você está conversando com um rapaz e fala assim, você pensa em casar? Ah não, casamento não é para agora não, isso a gente pensa depois. É uma conversa perigosa. Não é que você vai começar a namorar já marcando a data de casar. Eu estou falando sobre alguém que tem essa meta, eu quero me casar. Porque crente, salvo, ele namora para casar. Amém? Então essas marcas aqui são importantes. Uma coisa interessante que a gente sempre fala para os jovens é o que diz em 2 Coríntios capítulo 2, o versículo 14, que diz assim: aqueles que têm Cristo exalam o cheiro de Cristo. Então, meu querido, se você está gostando de uma menina que já ficou com 3, 4 da igreja e acha que contigo ela vai ser diferente, você está entrando em um local perigoso porque você quer. Se você, menina, está gostando de um rapaz que o teu pastor disse que ele não é uma boa pessoa, que o teu líder de jovens disse que ele não é uma boa pessoa, que as tuas amigas disseram que esse rapaz não tem bom testemunho na cidade, e aí você acha, porque você é a especialzona, a bonitona, e ele vai ser diferente contigo? Não vai. Então tome muito cuidado com isso. Uma árvore boa, ela vai ter sempre bons frutos. A árvore ruim vai ter sempre frutos ruins. Então busque essas características em quem você deseja buscar como seu esposo e como a sua esposa. Beleza? Com quem namorar, essa é as marcas dessa pessoa. Terceiro lugar, como é que eu faço para saber que Deus está aprovando esse relacionamento? Eu já amadureci, sou um homem, uma mulher, eu gostei de um rapaz, gostei de uma moça, conheci, vi as características, tenho um sentimento por ela, tenho condições de ter um relacionamento e futuramente casar. Agora eu preciso ter confirmação. O anjo não vai chegar no teu quarto e dizer assim: olha, Raimundo, a tua esposa vai ser aquela morena de cabelo cacheado, aquela mulher ali. Não. Olha, minha filha, o teu esposo vai ser aquele missionáriozinho lá, maguinho. Deus não vai falar assim com você. Agora, se você está conhecendo alguém, conversando com alguém, tem um sentimento por essa pessoa, a primeira coisa que você precisa fazer é isso aqui, oração imparcial. O que é isso? Senhor, faça a tua vontade. Porque o que muitos fazem quando estão gostando de alguém: oh Jesus, faz a tua vontade, mas ela é tão bonita. Oh Senhor, faz a tua vontade, mas eu gosto tanto dele, Jesus. E aí você fica querendo colocar a sua vontade. E a gente ora para passar em concurso, ora para passar em vestibular,
ora para Deus curar, ora para Deus salvar, mas quase sempre não oramos de verdade para Deus nos direcionar para nossa esposa. Eu conto a experiência própria. Eu não fiz isso eu tive 2 namoros errados no começo da minha fé, antes de conhecer a minha esposa. Nos primeiros 2 namoros eu não orei direito. No primeiro eu nem orei, no segundo eu fiz uma oraçãozinha, mas não pedi direção de Deus. Quando terminei o segundo relacionamento, depois de uns 2 anos de crente, eu falei: eu não quero mais isso. Começando a ouvir o ensino, começando a ouvir meus líderes, meu pastor, tendo um compromisso mais sério com Deus, eu comecei a orar para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor prepare a minha esposa. E eu pedi para Deus: Senhor, a primeira coisa que eu te peço, quando eu puder namorar, o Senhor vai me dar um emprego. Eu quero um emprego. Eu morava em São Luís, eu quero um emprego de carteira assinada. Eu passei uns 6 meses orando. Deus abriu uma porta de emprego. Aí eu disse: agora eu posso namorar de verdade como um homem e casar. E aí o que aconteceu? Eu pedi para Deus: Senhor, manda a minha esposa, e ela vai falar comigo e me chamar para orar. Essa foi a minha oração. Só aqui, ó, sem abrir a boca, porque o diabo não lê pensamento, mas o demônio dele estão rodando aí. Então, quando tu for orar coisas secretas, ó, só aqui, ó, pedindo só aqui: Senhor, a minha esposa vai falar comigo. Passou-se uns 2 meses, a Laís, a minha esposa, vocês vão conhecer ela à noite, ela está com as crianças ali na casa do pastor. Ela chegou tremendo para mim depois de um culto. Na nossa igreja tinha uns 600 jovens lá em São Luís. Chegou para mim assim, tremendo, eu era um dos líderes de jovens. Chegou assim: Nairo, eu quero conversar contigo. Tá bom, bora conversar. Eu conheci ela há pouco. Ela disse assim: eu não sei como te dizer isso, eu estou tremendo de vergonha e de medo, mas eu tenho que te dizer, eu quero te convidar para orar, porque nós vamos namorar e vamos casar. Aí eu disse assim: essa mulher tá doida. Só que eu me lembrei da minha oração, e eu disse assim: Senhor, se for ela, tu vai também abençoar uma porta de emprego para ela. Eu disse para ela: nós vamos orar. E começamos a orar. 2 meses ela conseguiu um emprego de carteira assinada. Nós começamos a namorar. Nós começamos a fazer o propósito. Dentro de 2 anos nós casamos. Senhor, abre a porta de um local para a gente morar. E lá em São Luís era muito difícil ter kitnet com vagas, era difícil ter uma casa para morar. Eu morava de favor, ela morava com a mãe dela. E aí o que aconteceu? Um casal chegou para nós e disse assim: Nairo, nós vamos embora para o Suriname, e eu não quero levar os móveis nem vender, eu quero que vocês fiquem na nossa casa, com todos os móveis. Eu estou sabendo que tu quer casar, e vocês vão ficar lá. Daqui a 1 ano eu venho, e a gente vende os móveis. Vocês estão entendendo? Uma casa mobiliada com tudo. A gente queria casar com 2 anos, casamos com 11 meses, porque já tinha tudo. Ninguém dá glória a Deus, meu Deus do céu. É só Deus que faz isso. Através de quê? Oração. Então Deus respondeu às nossas orações. E Deus responde também a tua oração. Está gostando do rapaz? Senhor, aumenta o meu sentimento por ele, se é verdadeiro. Senhor, tira esse sentimento, se não é verdadeiro. Me dá condições de casar, me dá condições de fazer isso aqui. Deus responde. Outra coisa importante: se esse namoro é de Deus, os pais vão aprovar. Isso aqui é muito sério. Diga assim comigo: meu pai, diga, meu pai é voz de Deus, de bênção na minha vida. Mesmo que os teus pais não sejam crentes, é bíblico, honre pai e mãe para que os teus dias sejam longos, e tenha paz, e tudo vai bem. Menina, se você gosta de um rapaz, e o teu pai, que não é crente, fala assim: eu não te quero com esse rapaz, sai. Acabou.
Pastor, mas ele é crente. Pastor, mas o menino tem testemunho. Pastor, mas o meu dirigente disse que é bom e tal, não sei o quê. Se o seu pai disse não, se a sua mãe disse não, acabou. O que é a coisa mais poderosa da terra? O quê? Qual é o maior poder da terra? Diga, Deus. Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus chama as estrelas pelo nome. 300 trilhões, Ele chama tudo pelo nome, as estrelas. Ele pega os mares com a concha das suas mãos. Ele mede a terra, o espaço nos palmos. Ele criou todas as coisas. Esse Deus todo-poderoso não pode chegar lá no teu pai e dizer assim: meu filho, aceita esse caboclo aí. Vocês estão entendendo? Se é de Deus, por que teu pai não aprova? Essa pergunta você não faz quando está apaixonado. E essa pergunta você tem que ter resposta. Se é de Deus, se Deus está abençoando esse cara, essa moça, Deus vai tocar no coração do meu pai, da minha mãe, dizer: minha filha, case, minha filha, namore, meu filho, namore. Tem muitos jovens sofrendo porque não estão ouvindo os pais, não estão ouvindo as mães, estão entrando em namoros pecaminosos. Outra coisa, a presença de Deus, ele ou ela te aproxima do Senhor. O cara certo, a moça certa, vai te aproximar mais de Deus do que dele ou dela. Você está começando a namorar com um rapaz, ou está conhecendo um rapaz, que ele mais te distancia da igreja, dos cultos e de Deus. Não, Deus não está aprovando esse negócio. Você quer saber se é de Deus? Essa pessoa te aproxima do Senhor, te leva a orar, te leva a buscar a Deus, te leva a se aproximar da presença do Senhor. Outra coisa, paz. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus não trazem dores. Vocês têm mais discussões, mais diferenças do que coisas positivas. Deus está respondendo. Se você está orando, o primeiro ponto, pedindo resposta, Deus começa a fechar portas, Deus começa a deixar o cara estranho, Deus começa a deixar a moça estranha. O que está acontecendo? Ele não está me respondendo mais, ela não está me respondendo mais. Deus está fechando as portas. Diga-se comigo, é melhor. Diga, é melhor 1 milhão de vezes terminar um namoro do que um casamento. Não tem comparação. Então Deus responde, e às vezes Deus diz não. Por quê? Porque Ele tem um sim para ti. E nós precisamos aprender a ouvir o não de Deus. Hoje eu louvo a Deus pelos 2 nãos que eu tive nos meus relacionamentos errôneos. Porque se eu não tivesse acatado os não de Deus, eu não seria pastor, eu não teria minha família, eu não estaria onde eu estou hoje, coisas não teriam acontecido na minha vida e na vida de outras pessoas. Olha só, as tuas decisões na eternidade vão ecoar em vidas. Tem pessoas que vão ser transformadas através da tua vida e da tua futura esposa. E o diabo está cercando os nossos jovens para que eles entrem em pecaminosidade, entrem em namoros errados e saiam do meio da presença do Senhor. Por isso que é muito sério você entender que esse assunto não é uma coisinha legal, boba, simples, é um assunto extremamente sério, porque tem a ver com a tua vida espiritual também. Amém? Cadê o João? Cadê as perguntas? Já juntou aí? Pode juntar aí as perguntas. Leia esse texto aqui comigo. Vamos lá. 1 Coríntios 6,19. Vamos lá. 1, 2, 3. Acaso olha só o que Deus está falando com a gente através de Paulo. Em primeiro lugar, ele está dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Em segundo lugar, ele vai falar sobre o alto preço que esse corpo, que essa casa foi comprada, que foi o sangue
de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, ele vai dizer que essa casa deve glorificar a Deus, deve exaltar o nome do Senhor. Ó para cá. Nós falamos sobre quando, falamos com quem, falamos como Deus aprova ou não, quais são os sinais de Deus. Agora eu quero falar sobre quem está namorando. Como deve ser um relacionamento de um jovem casal cristão. E em primeiro lugar, ele deve entender que o corpo dele deve glorificar a Deus. O seu namoro deve glorificar a Deus. E o nosso namoro não é o namoro como o do mundo, é o namoro cristão. Geralmente os jovens colocam essa pergunta assim: pastor, eu tenho vontade de namorar em corte. Namoro em corte é verdadeiramente abençoado? O que é o namoro em corte? É aquele namoro que o jovem não pega na mão da jovem, nem beija, nem abraça, só no altar, só no dia do casamento. Ah, é bonito. Ah, é novelístico. Ah, é estilo dorama. Ah, é bonitinho. É legalzinho. É. Mas o pecado não está no toque, o pecado começa aqui, ó. Então você pode nunca pegar na mão da sua namorada, mas a tua mente já foi em tudo que é lugar que não presta, em relação a ela, em relação a ele. Então o namoro em corte não é garantia de pureza. A pureza começa em nossa mente e em nosso coração. Jesus vai falar sobre isso. Ó, se tu deseja uma mulher sexualmente, tu está deitando com ela, está adulterando. Se tu tem ódio de alguém ao ponto de querer a morte dele, tu é um assassino. Então começa aqui. O que eu quero dizer para vocês? Que o namoro cristão, ele tem pureza e temor na mente e no corpo. E aí, eu quero dar aqui alguns conselhos para jovens que estão namorando e jovens que vão namorar. O primeiro deles: coloque Deus no meio do namoro de vocês. Um devocional, um altar. A Bíblia diz que onde Abraão passava, ele levantava um altar. Aonde Isaac passava, ele levantava um altar. E eu não fiz isso nos meus 2 namoros que eu tive, errôneos. Mas no terceiro, que começou certo, coração, com direção, com portas abertas, eu disse: nós vamos fazer um culto uma vez por semana, lá na tua casa. Quando eu for lá, aí nós sentava no terraço, ela tinha gente em casa, não era sozinho. Nunca vá na casa da sua namorada quando ela esteja só, porque tu não dá conta, ela também não dá conta. Não entre em barca furada. E nós fazemos uma oração, fazemos um louvor, um mini culto ali doméstico. Cantávamos os hinos, lia um texto e orava: Jesus abençoa o nosso futuro casamento, abra as portas financeiras, abençoa nossas futuras filhas, abençoa nosso ministério. Nós clamávamos por isso. E o que acontecia? Deus abriu porta financeira, Deus concedeu essa história da casa que nós não tínhamos, Deus concedeu uma casa mobiliada para a gente, Deus fez outras coisas no nosso casamento, conseguimos oferta de lua de mel, oferta de viagem, conseguimos outras coisas materiais em casa, tudo pela graça e misericórdia de Deus. Porque Deus viu 2 jovens que queriam viver para a glória de Deus, que queriam ser um casal para a glória de Deus. E aí, com essa vida de oração, a gente também tinha temor nas nossas ações. Um jovem que ora, um jovem que é crente, ele não vai namorar numa praça escura com a namorada dele. Ele não vai namorar 12 horas da noite na porta da casa da menina. Falando de crente, descrente faz. O crente não, porque ele tem temor, ele tem reverência. Não dava 10 horas, eu saía da casa, beijo, meu amor, Pai do Senhor, minha sogra, vai brincar, Pai do Senhor, meu sogro, Deus abençoe. Ia para casa. Eu me lembro que teve um dia, eu viajei, passei uma semana fora, aí eu cheguei, fizemos o culto e tal, aí depois do culto, já dá quase 10 horas, a gente foi lá para a porta da casa e tal, deu um abraço, aí deu um beijo, deu um abraço assim, deu um beijo assim, aí deu aquela encaracada assim no pescoço, aí deu uma apertada assim, Pai do Senhor, meu amor, tchau. Eu fui embora porque o negócio começou a esquentar.
Agora só vai embora, pastor Wilson, se tiver temor a Deus. Porque todo mundo é carne. Por que José pegou o beco? Porque ele andava com Deus. A mulher mais bonita do Egito tira a roupa para ele. Ele vai fazer o quê? Sem o Espírito Santo? Ele vai cair. Ninguém está vendo. Eu já sofri, já apanhei, já fui jogado no buraco, vendido para escravo. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Se fosse carnal. O que ele diz? Eu não vou fazer tão grande mal contra o meu Deus deitando contigo. Não é um anjo não, é um homem natural que teve a vida tomada pelo Espírito Santo de Deus. E aí o jovem crente, ele tem temor, ele tem respeito. Meninas, um homem de Deus vai respeitar você. Viu? Sabe o que o mundo ensina? Que o cara que te ama, ele vai dizer assim: eu vou te provar que eu te amo com meus beijos, eu vou te provar que eu te amo com pegada, eu vou mostrar que eu te amo te dando um abraço gostoso. Isso aí não é amor. Diga assim comigo: quem ama de verdade respeita e espera o casamento. O homem de verdade vai esperar casar com você para ter liberdade no seu corpo. O homem de verdade vai ter temor a Deus. E isso só tem se Deus estiver lá no meio. Então, o namoro cristão deve ter local apropriado, horário apropriado, uma vida devocional, respeito. Outra coisa, vocês não devem ter intimidades no namoro. Intimidade é para quem está casado. Intimidade, quando eu falo, intimidades físicas. Existe uma ciência que vai falar sobre os estudos hormonais e diz que a língua é um dos objetos que mais trazem desejos e prazer para o homem. Eu sempre digo isso porque um jovem que está namorando, não convém ele ter beijo de língua. Quando tu casar, tu vai beijar de língua, de orelha, de nariz, de sovaco, de pé, de tudo enquanto tua mulher, quando tu casar. Porque o beijo de língua vai excitar você, vai levar você a ter desejo. Então não convém. Outra coisa, o jovem está namorando, chega na casa da moça, a moça está tomando banho, ela em vez de se vestir para receber, ela vai de toalha lá, para receber o cabo. Porque está namorando e acha que já pode aparecer de toalha na frente do cabo. Às vezes é a moça, vai na casa do rapaz, o rapaz está lá de bermuda, sem camisa, ele pode ser assim que nem eu, mago velho, só a grelha. Mas ele vai com a grelha assim estufada para receber aquela situação triste daquele esqueleto, receber a moça, aí abraça ela, aqueles ossos estralando. Oh, meu amor, sem camisa. Falta de temor a Deus. Às vezes você que está namorando, vai namorar, aí a menina, eu falo menina porque a mulher tem esse poder, não se veste direito. Você bota uma saiazinha bem aqui, aí senta na perna, senta no banco, senta na cadeira, e aí fica seduzindo o seu namorado. Não convém. Uma vez eu pregando isso aqui numa igreja, pastor, falando assim: minha filha, quando você sentar para namorar com seu namorado na porta, vista a roupa decente, não vai de mini saia ou shortzinho curto, senão você vai seduzir o rapaz. Aí o pastor pegou o meu fone: ele só não vai ser seduzido se ele for fresco. Vigia, meninas. E é sério, o homem e a mulher são carnais, são fracos, e nós precisamos vigiar. Então, que você for namorar, estiver namorando, com temor, com a presença dos pais em casa. Jovem crente não namora dentro de carro, não anda sozinho dentro de carro, isso é coisa de jovem crente. Eu, quando namorava com a minha esposa, eu não fazia isso antes, mas namorava, pegava um carro às vezes emprestado de um amigo, chamava umas 2, 3 pessoas para ir com a gente, eu não ia só com ela. Deixava em casa para depois deixar os amigos e deixar o carro. Porque não dá lugar para o diabo. Outra coisa importante é a questão
de não cair nesse erro, que existe um limite. Eu posso tocar, eu só não posso ter relação sexual, mas eu posso tocar, eu posso abraçar, eu posso fazer isso e aquilo. Não, fornicação também é pecado. Muitos jovens entram nesse erro de achar, não, eu posso te dar um beijo demorado, eu posso tocar aqui, eu posso tocar ali, e aí isso vai desencadear um desejo de ter algo a mais. E aí muitos caem no pecado da prostituição, e muitos casam em pecado, e a colheita vem. Então diga-se comigo essa frase: o diabo tem prazer curto para sofrimentos longos. Bom você escrever isso, para você não esquecer. Ele sempre vai te oferecer prazeres rápidos, mas o sofrimento é longo. Talvez o teu ministério, talvez uma gravidez indesejada, talvez uma situação triste com a sua família, talvez um trauma ali entre pai e mãe, entre toda uma casa. Eu já vi situações tristes de namoros destruir famílias, gerar contendas, intrigas, divórcio, uma série de situações complicadas em meio a famílias. Por último, guarde a sua virgindade, que é presente de Deus para o seu casamento. Seu casamento. A sua virgindade é um presente de Deus para o seu casamento. Olhe para cá. Como eu falei no começo, a maioria das jovens e jovens do mundo já tiveram suas relações sexuais. Uma vez uma jovem chegou para mim dizendo: pastor, eu não aguento mais ser humilhado na minha escola. Me chamam de quadrada, me chamam de retrógrada, me chamam de sem futuro, que eu sou enganada pela igreja, que eu estou perdendo o melhor da vida, porque eu sou virgem. Menina de 15 anos. E eu disse para ela, dirigido pelo Espírito Santo: olha, essas tuas amigas, que não são tuas amigas, mas essas meninas que fobam uma alegria, ou fobam uma vantagem, no fundo, elas têm uma tremenda inveja de ti. Porque elas já deitaram com 4, com 5, com 6, com 7, algumas têm até filho que não sabe nem quem é o pai. E você está esperando o teu esposo, está esperando o teu marido para ter intimidade com ele. Então lembra disso quando elas forem zombar de ti. Você terá um homem para te fazer feliz, um homem para te dar prazer no casamento, no seu esposo. Então lembre-se disso, vale a pena seguir a palavra de Deus. Amém? Cadê o João? Levanta aí, João. Graças a Deus. Cadê a irmã cega? Tá onde? Tá aí? Com o neném. Tá com o neném. Tem outro microfone aí? Olha a irmã Laisa cega, 13 anos. Aqui a Laurinha e a Manuela. Só Deus que faz isso. Aqui as nossas redes sociais, quero que vocês nos ajudem lá. Tem muita mensagem no nosso YouTube. E tem o nosso WhatsApp aí, que a gente dá alguns conselhos para jovens, tratando sobre vida sentimental, ansiedade, depressão. E se for algo muito sério, a gente tenta conversar com o seu líder, tenta auxiliar e estamos à disposição para ajudar vocês. O João vai fazendo as perguntas e a gente vai respondendo aqui. Vamos lá. A pergunta que foi feita nos diz assim: como lidar com os irmãos, acho que é irmãs, rancorosas que nos dizem para não casar? Com aquelas que eu falei aqui, as irmãs zangadas, que dizem que aqui não presta, né? Que aqui não tem homem. Na verdade é uma cultura pela falta de conhecimento, de entender essa verdade, de que nós temos um olhar errôneo sobre os homens e mulheres da igreja. Então o que você precisa fazer é, com sinceridade, quando você já for maduro e madura, dizer para o Senhor: Senhor, me direciona a minha esposa, me direciona ao meu esposo, me direciona a pessoa que o Senhor tem para mim, nesta cidade ou em outro lugar. Guarda o meu coração,
Não deixa eu ser levado a sentimento por pessoas que não temem o teu nome. Essa oração vai fazer a diferença sobre a sua vida. A outra pergunta, Eu vou desatando aqui para ti. tá. Como chegar agora aí? Rapaz, agora fazer uma pergunta dessa aqui, cara. Como chegar na vaza? Na vaza. Tem a vaza e tem o vaso. Como chegar na varoa? Tem um ponto interessante nesse assunto, porque assim, nós temos dois tipos de homens nesse ponto aqui, ó. Tem um cara lerdo e mole, que eu falei, o menino do buchão, o cara imaturo, e tem aquele cara que é um homem maduro, mas é um cara tímido. Ele tem timidez. Não é que ele não é um homem, não é que ele não seja uma boa pessoa, um bom partido, mas é um cara tímido. E aí, se for essa pessoa aqui que quer dicas, em primeiro lugar, peça a autoridade de Deus sobre o sentimento que você tem, e a autoridade de Deus para falar com a moça, porque você não vai chegar lá e dizer, eu quero casar contigo, não. Mas não tem problema nenhum, meu varão, você chegar na moça e falar, minha irmã, eu queria te convidar para orar comigo, porque eu tenho uma admiração por você. Se ela disser não, o mundo não se acabou, tu não vai morrer, e tu vai caminhar para a tua vida, porque Deus está dizendo, não é ela, meu filho. Pronto. Ou seja, peça para Deus lhe dar coragem. E a segunda coisa é os teus amigos, meu filho, os cupidos que estão aí, tudinho, um tanto de cupido desse aí para te ajudar. Isso, fala lá com ela lá, senhor. Joga lá mesmo em direta lá para ela, diz que eu acho ela tão meiga. Acho que ela tem assim um bom testemunho, tá? Fala que eu admiro ela lá para ela. As amigas que estão aqui, ó. Me ajuda lá, tá? Ela já vai logo dizer, meu filho, não dá para ti não, porque ela lá tá gostando de outra, aí tu, pronto. Não vai te ficar depressivo, só entender que Deus está respondendo. Isso traz o quê? Maturidade para você. Irmãos, pegar um não é o fim do mundo, não. O fim do mundo é tu for tomar decisões precipitadas, pecaminosas, ir atrás de quem não é luz. Isso que é errado. Então, peça para Deus lhe dar coragem e use os amigos para lhe ajudar a dar um toque lá. Vamos lá. A outra pergunta. Ele era afastado, mas agora voltou. Devo dar uma chance? Não. Por quê? Não convém você namorar com uma pessoa que é novo convertido ou acabou de se reconciliar. Por quê? Porque essa pessoa precisa de maturidade com Deus. Ela precisa edificar sua fé com Deus. A mesma questão que eu falei aqui sobre pessoas que vêm de fora é quando alguém aceita Jesus. Meninas e meninos, se um jovem aceitar Jesus, ele não tem condição de namorar com menos de um ano de fé. Você vai atrapalhar a vida dele. Porque tem jovem que é igual mosca em manga podre, quando chega um novo convertido na igreja. É 5, 10 apaixonada pelo caba. Parece que a última esperança da igreja é o que vem de fora. Então, não convém por conta disso. O que se reconciliou, o que está aceitando Jesus, ele precisa fortalecer a sua fé. E se você já teve um relacionamento com essa pessoa, né? Se for o caso, também eu não acho que seja legal você ter um relacionamento 2, 3 vezes com a mesma pessoa que você já terminou 2, 3 vezes para que dê certo. Você já conhece o caminho, já sabe por que não deu certo, já sabe aquelas características, e essas características estão nele, estão nela. Você deve buscar algo que Deus tem preparado para você. Se eu gostar de um menino e ele for tímido, o que eu faço? E ele não se congregar muito, e das vezes que ele vem para a igreja é por causa dos pais. Foge que é laço. Foge que é laço. Rapaz, vocês estão querendo isso aqui. Aí nós temos uma menina que ela tem uma paixão por esse rapaz, mas ela está fingindo que não está vendo esses problemas. Não se congrega,
não tem uma espiritualidade verdadeira, que a gente falou aqui sobre uma maturidade espiritual, sobre testemunho, e aí você vai, muitas até entram nisso. E aqui, meninas, presta atenção, mulher não dá o passo. Pastor, o senhor acabou de contar o testemunho. Foi um pedido de oração. Depois que ela veio, eu tomei a liderança, eu fui atrás, eu chamei para orar, eu visitava, eu mandava mensagem, eu ia atrás, porque o homem tem que ir atrás. Mulher não vai atrás de homem. Presta atenção, viu? Faça isso não. Não se humilhe atrás de caboclo velho. Se dê valor, minha irmã. Porque vocês são tudo bonita, tudo cheio de Jesus. Não vá se humilhar atrás de caboclo velho sem futuro, não. O homem de verdade vai chegar até você. Pastor, aqui não tem homem. Não temas. Não temas que o varão vai chegar, ou está aí, vai abrir os teus olhos, as escamas vão cair. Mesmo orando por um relacionamento, como sabemos que estamos preparados? É isso que a gente falou aqui sobre a questão da oração e da maturidade. Os sinais. Não vai ter revelação, mas vai ter sinais. Portas de emprego, aprovação dos pais, aprovação do seu pastor, que é o líder espiritual. Pastor, eu estou gostando do jovem fulano de tal, o que o senhor acha? Pastor, eu estou gostando daquela menina, o que o senhor acha? Os pais, uma série de fatores. O último é o sentimento. Sempre coloque o sentimento abaixo, porque o sentimento ele pode ser enganoso. Deus pode colocar um desejo no seu coração, um sentimento para alguém pode, mas Ele vai confirmar com todas essas outras áreas para que você tome a decisão correta. Não é que vai ser um relacionamento perfeito, não é que nunca vai ter dificuldades, mas você terá mais portas abertas do que portas fechadas. Como funciona e como deve ser o quesito submissão da mulher? Isso. Como deve agir o homem e a mulher? Bem, existe um tabu na igreja, inclusive um argumento usado pelo feminismo. Pega nesse texto isolado dizendo que a Bíblia oprime a mulher. Mas se você pegar toda a Bíblia e na verdade Deus, Ele sempre foi protegendo a mulher contra as culturas opressoras, dando à mulher liberdade, dando à mulher proteção. Você pegar naquela época todas as outras nações dos tempos de Jesus e ler o texto, o homem deve se sacrificar pela esposa. Isso era a maior idiotice e besteira da época. Mas a Bíblia fala sobre isso. E é nesse contexto que Deus vai dizer as duas missões para aquele casal, para o homem e para a mulher. Qual é a missão da mulher? Seja submissa ao seu esposo. Qual é a missão do homem? Dê a sua vida, se sacrifique pela sua mulher. Preste atenção, meninas. O que é submissão segundo a Bíblia? É estar sob uma missão, junto com a missão, ao lado de uma missão. Então você tem uma missão com o seu marido, glorificar a Deus. Você tem uma missão, auxiliá-lo. Ele tem uma missão, cuidar de você como Cristo fez com a igreja. O que ele fez com a igreja? O que Cristo fez com a igreja? Pela igreja? Morreu por ela. Olhe para cá, meninas. Se o homem te ama, cuida de você, te respeita, te protege, leva você a ter uma vida espiritual, faz você ser feliz, você vai ou não vai ter prazer de ser submissa? Sim ou não? Sim. Meninas, digam assim: a submissão é uma resposta ao sacrifício. Agora, qual é o problema? Tem homem que não faz o seu papel, como tem mulher que não faz o seu papel. Mas a Bíblia, ela não é injusta com as mulheres. A Bíblia não coloca um peso sobre as mulheres. A Bíblia é clara nesse texto. Paulo vai dizer aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7 assim: marido, pague à esposa o que lhe é devido. Isso é uma afronta para as duas religiões. Como é que um homem vai dever alguma coisa para a mulher? Mas ele deve amor, prazer, proteção, vida espiritual. Ele fez uma aliança com Deus: amar, cuidar, proteger, até que a morte os separe. Então a Bíblia é clara sobre isso. O problema é pegar um texto isolado. Quando você pega o contexto, você vai ver que o homem está mais lascado do que a mulher. Porque biblicamente
se sacrificar é pior do que ser submisso. É o que a Bíblia diz. Então, cuidado, meninas, com a sua professora feminista, com o seu professor feminista, com os ensinos contrários à Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo para a nossa vida. Amém? Agora essa aqui foi boa. Como deixar de se iludir por uma pessoa que só te despreza? Não faz um negócio desse não. Geralmente isso acontece com uma pessoa imatura, uma pessoa que está apaixonada. Até tem um slide aqui, que eu acho que eu não coloquei, que vai falar sobre paixão e amor, que acontece com muitos. Deixa eu ver aqui. Porque a paixão, ela é algo passageiro, mas aqui, a paixão, ela é algo carnal, passageiro, egoísta, louca, sem raciocínio. Tudo é a pessoa sem a família. A paixão não vê defeitos, a paixão é cheia de lutas e feridas, a paixão é controladora, é possessiva. Então, uma pessoa apaixonada, ela é controlada pelos impulsos, e mesmo que as portas estejam fechadas, ela fica insistindo em viver aquilo. Então, o que falta para você, para essa pessoa, é crescer com Deus, crescer com a sua família, crescer emocionalmente, entender. Não é tempo de você ter um relacionamento agora, é o tempo de você enrijecer as suas estruturas emocionais, espirituais, para que você não seja mais manipulada ou manipulado e tome as decisões corretas. Isso aqui eu vou deixar por isso que eu não entendi não. Tem uns hebraico aí, né? Tem. Se eu gostar de algum menino, porém ele demonstrar gostar e outra hora não, o que fazer? Está gostando de alguém que mostra que gosta e depois mostra que não. É um rapaz inconstante, é uma moça inconstante, e é um sentimento perigoso. Inclusive, existem meninas na igreja e meninos na igreja que têm a prática de seduzir sem ter compromisso. Isso acontece muito com rapazes, viu, meninas? Tem muito rapaz na igreja que Deus faz o milagre dele ter uma belezinha, e aí ele seduz as meninas, ilude, mas ele não quer compromisso. No mundo tem muito disso também. Ele dá ali um sinaizinho: olha, você está tão bonita, bom dia, como é que você está? E a menina logo se empolga, eita e tal, pela emoção, pela emotiva, ela ser mais emotiva, mas o cara não quer compromisso, e você vai e se joga nesse sentimento sozinha, aí o caboclo pula fora e você fica traumatizado. Então tem muitas pessoas que têm disso. E mais uma vez eu volto ao ponto: se você tem lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, quer uma vida espiritual firme, você com a lâmpada, não, vem aqui uma armadilha, não, esse cara aqui não dá certo não, porque a palavra está te dirigindo, não é só a tua carnalidade, a tua emoção. Agora essa aqui eu gostei, Manda. Meu parceiro não faz serviços braçais, porque acha pesado. Devo correr ou não? Para onde é esse negócio? Sim. A única salvação dele é que ele tenha um problema de saúde. Aí dá para entender. Agora, o cabo que não faz serviço braçal é mole. E aí, quando o ladrão entrar na casa? É preguiçoso, é lerdo. É o bambambãzão, né? Acorda. E aí, quando chegar a cobra lá, tem uma cobra lá, ele vai chamar o cabo para matar. O empregado dele para matar o rato. Cuidado, minhas irmãs. Foge de laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Qual posicionamento os pais devem ter quando o filho, mesmo cristão, começa a namorar com alguém que não é cristão? Os pais, né? Uma mãe ou um pai escrevendo. Em primeiro lugar, sabedoria na exortação. Eu digo muito para pais o seguinte: você vai ganhar o seu filho mais na oração do que no sermão. Mais na oração do que no sermão. Porque se for uma adolescente,
é aquele que eu falei, muito impulsivo, muito emotivo e muito influenciado pelos amigos. Então, às vezes, os pais perdem os seus filhos na igreja porque eles querem impor a religiosidade, impor a fé neles e não têm a paciência de aconselhar, de orar, de entender que ele também já passou por aquela fase de paixão e precisa ter paciência. A oração de um pai tem um poder muito grande, a oração de uma mãe tem um poder muito grande. E aconselhar quando tiver a oportunidade. Não ser aquele pai chato, porque é o que Paulo vai dizer sobre irritar filhos, é ser pai chato, que quer obrigar o filho a ser crente, quer obrigar o filho a ser isso. Mas se ele é um pai, uma mãe, que ora, que dá testemunho, que está indo para a igreja, o filho vai ver, não, minha mãe é diferente, meu pai é diferente, eu estou aqui nesse lugar, fazer que nem o filho pródigo, aqui é sem futuro, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar para aquele caminho lá. Então nosso Deus é o mesmo Deus, que tem o poder de fazer todas essas coisas do universo e tem o poder também de tocar na mente de um adolescente, na mente de um jovem e transformar esse desejo dele. E falando desse ponto aqui, eu não sei se tem, cuidado em namorar pessoas de outras denominações, em pessoas de outras igrejas. Existem outras igrejas cristãs, mas existem seitas. Então, não é bíblico você namorar com pessoas de seitas. Namorar com pessoas do Testemunho de Jeová, Adventismo, né? Igrejas neopentecostais, Mundial, Universal, e naquela mesma fuga, aqui não tem, mas eu vou ali namorar com aquela igreja lá, porque cuidado, existem igrejas bíblicas, mas existem seitas, e seita é quem está em trevas, está fora do padrão que Deus tem para nós. Esse aqui tá assim. Como saber se um relacionamento que a pessoa gosta um do outro desde 2023, Ixi, se é realmente, não se a revelar não. verdadeiramente, a gente ora por isso e temos vontade de casar mais na frente. Eu falei aqui, como amor. saber, tá aqui ó. Amor antigo. Tira a foto aí, quem escreveu a pergunta, ó. Como saber, todos os padrões, oração, aprovação dos pais, do pastor, presença de Deus nele, ele te aproxima de Deus, portas abertas, mais paz do que dor. Por último, sentimento igual, sentimento recíproco, porque tu está gostando de uma menina, ela não gosta de ti, tá bem aqui a primeira resposta, vaza, vai-te embora. Como se aproximar de Deus depois de um relacionamento rápido? Não, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de restauração, e a Bíblia deixa claro lá em Provérbios 28:13 que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. O que fazer para controlar as emoções e esperar em Cristo? O único segredo é Salmo 119, versículo 11, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A única coisa que nos faz vencer pecado, tentação, seja jovem, seja adulto, é a presença de Deus em nós, a presença da palavra de Deus que nos lava, que nos purifica. A gente pode ter anos de crença, pode ser pastor, pode ter carro, pode ser novo, pode ser velho. Nós não temos força sem a palavra de Deus e sem o Espírito Santo. Por isso que é importante, jovem, você estar no culto de doutrina. Por isso que é importante você estar no culto de escola bíblica dominical. Porque é nos estudos bíblicos que você vai ter edificação espiritual. Eu digo muito lá em Sucupira, olha, um culto avivado não vai mudar a tua vida, só um culto. O que vai mudar a tua vida é a constância. É você ser constante com Deus, ter uma vida constante na palavra, na oração, que ela é o escudo, que ela é a espada, que é aquilo que protege a gente daquilo que nos cerca diariamente. O outro aqui. Como sabemos que a pessoa realmente é a pessoa certa? Acho que a mesma se encaixa na mesma. As características lá que nós falamos. Aí Da outra... pessoa certa, nascido de novo, obediente aos pais, etc., testemunho. São algumas marcas, isso aqui não é tudo, não. Estou dando as principais características. Como ter um casamento abençoado? Colocando Deus desde o namoro no relacionamento de vocês.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhar aqueles que edificam. Então o segredo é ter Deus. Às vezes nós ouvimos aí situações, dificuldades de casais que a gente passa no ministério, de lutas, e a primeira característica é ou o marido ou a esposa deixou de depender de Deus, deixou de andar com Deus, e aí a casa começa a ruir quando Deus sai do meio do relacionamento. Eu digo sempre, é uma frase célebre: o que começa com Deus termina com Deus, o que começa sem Deus termina também sem Deus. A última pergunta nos diz: e se quando duas pessoas se gostam, oram, acho que é isso, separadamente, conversam, mas os pais não aprovaram por conta da idade, e o Espírito Santo fala para a menina ou menino não conversar mais com ele, o que ele faz? Está respondida. Tem o contrário, né? Tem um casal que fala assim: o Espírito Santo me falou que ele é meu esposo, mas meus pais não aprovam. Aí eu digo, aí foi o Espírito que falou. O Espírito. Que fosse o Espírito Santo, tinha também falado com os teus pais, tinha dado paz no coração deles, e vocês teriam um relacionamento. Queridos, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o caminho de vocês, que vocês tomem as decisões corretas pelo Espírito Santo de Deus, e que vocês também comprem o nosso livro e abençoem o nosso ministério. Que Deus abençoe a todos. Tem mais um aí? Casamento é promessa. Casamento é promessa de Deus. Casamento é propósito de Deus para todo homem. Nós falamos aqui o texto que diz, Gênesis 2,18: não é bom que o homem esteja só. Deus deseja que você se case. Agora, existem as exceções, que é o ministério celibatário, pessoas que têm vocação para ser solteira e não são homossexuais nem lésbicas. Eu conheço missionário solteiro, missionária solteira. É uma vocação, ele não tem o desejo de ter alguém do lado, mas é uma mulher e homem. Agora, é projeto de Deus que você tenha a sua esposa, que você tenha o seu esposo. Deus abençoe vocês, foi um prazer, espero ter ajudado, e até a noite, em nome de Jesus. Pai do Senhor.